Nessa semana nós terminamos a série Passo a Passo para a sua independência financeira e nessa série eu mostro para você o que você tem que fazer para conquistar a sua independência financeira. Se você ficou com dúvida com relação àquela série de vídeos, manda pergunta que eu respondo. E agora nós vamos passar para a nossa próxima série de vídeos, que é a série Vamos Entender. Essa série, gente, eu vou trazer para vocês conhecimentos de finanças, economia e mercado para você poder tomar melhores decisões de investimento. Nessa série, eu vou passar para você ferramentais para você poder entender um pouco melhor por que o mercado financeiro se comporta da forma como ele se comporta. Agora, eu prometo que eu vou fazer vídeos curtos, não vou usar termos técnicos e jargões e vou te mostrar exatamente o que é importante você saber sobre cada assunto. Esse conhecimento vai te ajudar a construir uma base para você discutir com seu gerente de banco, com seu assessor de investimentos e tomar decisões de investimentos mais bem informadas. Na próxima série, nós vamos falar sobre os instrumentos de mercado financeiro e investimentos em si. Mas essa série é muito importante. Aqui não é o que você deve fazer. Aqui é o pouco de conhecimento que você deve adquirir. E eu vou começar com uma coisa extremamente importante, que é o PIB, Produto Interno Bruto. O que é PIB? PIB é uma medida, ela é complexa de ser calculada, não vou entrar no cálculo, porque para a gente isso não faz diferença nenhuma, mas ela é uma medida de tudo que é produzido numa economia, num país. O PIB brasileiro é uma medida de tudo que o Brasil produz. Por exemplo, se você costuma cortar o cabelo uma vez por mês, as mulheres vão no cabeleireiro para fazer a unha, pintar o cabelo uma vez por semana, 2 vezes por mês. Esse trabalho que você está comprando, ele faz parte do PIB. Se você está sem dinheiro e passa aí no cabeleireiro, ao invés de toda semana, 2 vezes por mês, o PIB cai, porque circula menos dinheiro, menos serviços são vendidos. A mesma coisa com os produtos. Se você vai no supermercado e compra, e aí você resolveu cortar, e ao invés de você comprar uma fruta mais cara, você vai comprar a fruta da estação. Aí você começa a olhar o preço, a marca dos produtos e compra um produto mais barato. Ou então, se você está acostumado a levar aquelas guloseimas, né? Aqueles salgadinhos, batata frita, e para diminuir o gasto com o supermercado, você para de comprar essas coisas, isso afeta também o PIB. Por quê? Você diminui as suas compras, diminui a quantidade de comércio que existe na economia, o PIB cai. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Vou te mostrar uma imagem aqui mostrando o PIB evoluindo trimestre a trimestre. Essa é uma imagem que eu tirei do Valor Econômico do dia 4/12 e ela mostra a evolução do PIB nos últimos 4 trimestres, ou seja, no último ano. Então, se a gente está no primeiro trimestre de 2012, essa variação de 3,1 aconteceu do primeiro trimestre de 2011 até o primeiro trimestre de 2012. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que o ano de 2014 foi maravilhoso. O país crescia muito. Olha aqui, no primeiro trimestre de 2014, isso pega do primeiro trimestre de 2013 até o primeiro trimestre de 2014, o país cresceu 3,2%. Isso aqui é um crescimento super forte. Aí veio a crise e o nosso crescimento foi só caindo e a gente chegou a uma retração da economia de 4,6% no segundo trimestre de 2016. E a economia começou a se acelerar ou diminuir o encolhimento. Aí, em 2018, a gente teve algum crescimento, mas mesmo assim é um crescimento muito pequeno. O ideal é que a gente cresça algo em torno de 2,5%, mais ou menos nessa região aqui, mas
Já a notícia é boa, porque a gente já saiu da recessão, da forte recessão de 2016, mas o país está com dificuldade de crescer. Então é isso que esse gráfico está mostrando aqui para a gente. Então, como você viu, a gente teve uma redução muito grande do PIB. Gente, mais de 4% de queda do PIB. Isso é muito complicado. Isso traz desemprego, isso traz dificuldade e isso também ele segura o aumento de preço. A gente tem tido inflação baixa, eu tenho dito isso nos vídeos, exatamente porque a economia brasileira está indo devagar. Então, o PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que foi produzido, inclusive do que foi produzido e exportado. As nossas exportações entram no PIB. As importações, elas reduzem o PIB. Por quê? Porque a gente está comprando produtos que foram produzidos em outros países. Então a gente está exportando crescimento. A hora que a gente compra produtos importados, a gente está exportando crescimento para outros países. É muito interessante porque nos Estados Unidos, uma época, houve um movimento muito grande em favor do carro americano. E o tema da campanha é: não exporte o seu trabalho, compre um carro americano. Exatamente porque se os americanos começam a comprar carro japonês, o empregado nos Estados Unidos perde o emprego. Isso tudo faz parte do PIB. Tecnicamente, o PIB é a soma de tudo que foi produzido dentro do país, tanto em termos de produtos, em termos de serviços, mas o que foi estocado. Então, por exemplo, uma empresa produziu 50 milhões de tijolos e vendeu 40 milhões de tijolos. 10 milhões de tijolos ficaram estocados, não foram vendidos. Então o estoque também faz parte do PIB. Mas todos os serviços que foram prestados, manicure, restaurante, médico, serviços de consultoria, todos esses serviços entram no PIB. Mas o que o governo gastou, os gastos do governo também entram dentro do PIB. E a última parcela do PIB é o investimento. É o dinheiro que as empresas usaram para investir em máquinas, equipamentos, tecnologia, tudo isso faz parte do PIB. Essa semana, no dia 4, nos jornais do dia 4, a gente viu que o PIB brasileiro do terceiro trimestre de 2019 subiu 0,6%. Ótima notícia, essa alta não era esperada e veio mais forte do que todo mundo estava esperando. Isso indica, gente, que a recessão está acabando. Quando o PIB começa a subir mais do que se espera, a recessão está indo embora. Uma ótima notícia para a gente terminar esse ano. É um crescimento pequeno. Nós tivemos no Brasil épocas de crescimento de mais de 1,5% num trimestre, né? Então, 0,6 é pouco, mas é bem melhor do que a gente já tinha tido aí nos últimos anos. Essa é uma informação muito legal. E isso implica em quê? Isso implica em mais venda, mais serviço, mais trabalho para as pessoas, mais lucro para as empresas. A Bolsa ficou animada quando viu um PIB crescendo e isso implica numa economia que está começando a funcionar. Finalmente, a gente pode ver o PIB como a velocidade do carro. Se o carro está indo muito devagar, o PIB é pequeno, é porque a economia não está andando. E às vezes o carro anda até de marcha ré, ele volta na estrada. É quando a gente tem um PIB negativo, naquele gráfico você viu as barras vermelhas, o PIB negativo. E quando o PIB começa a crescer, o carro vai se acelerando, vai ganhando velocidade. Isso é importante principalmente para quem investe em renda variável. Um PIB crescendo, as empresas têm mais lucro, a bolsa fica mais animada. Para quem investe em fundo imobiliário, é muito legal também você ter ideia do PIB. Por quê? Isso quer dizer que mais imóveis vão ser produzidos,
mais empresas vão alugar salas e isso dá crescimento ao mercado imobiliário, aumenta o preço dos imóveis, aumenta o preço dos aluguéis, então isso também é uma notícia muito boa. Na renda fixa, gente, quando a gente empresta dinheiro para empresas, um PIB crescendo também é bom sinal. Por quê? Porque as empresas vão ter lucro e isso diminui o risco da empresa quebrar e não pagar o empréstimo. Então, PIB crescendo é só alegria. Só tem um problema. Quando o PIB cresce muito durante muitos meses, ele pode gerar inflação. Por quê? Tem mais dinheiro no bolso das pessoas, as pessoas vão comprar mais, o preço das coisas vão subir. Então, PIB e inflação têm uma relação. PIB muito baixo, inflação fraquinha. PIB muito grande, muito forte, inflação maior. Mas essa é uma inflação boa. É uma inflação que veio por quê? Porque a economia está quente, é como se fosse um organismo em movimento, com muita atividade. A gente sobe a temperatura desse organismo, inclusive vem a transpiração para poder diminuir a temperatura do organismo. E isso é o PIB, é a medida da robustez ou da velocidade da economia de um país. Agora você já sabe tudo sobre o PIB, ou pelo menos tudo que você precisa saber sobre o PIB, e fica de olho. Esse indicador é muito importante e ele é publicado todos os meses. A gente tem uma prévia e de 3 em 3 meses a gente tem aí o PIB do trimestre anterior. Ele normalmente é publicado com 2 meses de atraso, ou seja, nós estamos em dezembro e a gente está tendo a informação do PIB do terceiro trimestre de 2019. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda para a gente fazer conteúdo para você. Obrigado.